dia, está começando agora o programa Raízes, um programa sobre cultura, direitos humanos e os povos indígenas no Brasil. Divido essa apresentação, esse programa com a minha companheira Júlia Machado e prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar com a coordenadora da PIB, pré-candidata a deputada federal Sônia Guajajara, militante dos direitos indígenas, e com o professor de Direito da PUC, Álvaro de Azevedo, que também é especialista em direitos humanos e direitos indígenas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Bom, Sônia, gostaria de começar com você. E você pode falar um pouquinho, né, da sua atuação e da sua... no seu dia a dia mesmo, como é isso, estar lidando com os direitos humanos no seu cotidiano? Bom, eu sou a Sônia Guajajara, né? Eu venho do território indígena Araribóia, do estado do Maranhão, né? E a minha vida inteira foi atuar em prol dos direitos humanos, né? Porque quando a gente nasce indígena, a gente já nasce à margem do acesso aos direitos, né? Então, desde criança, a gente já lutava ali por um acesso à educação, a gente já lutava por um acesso à saúde, né, que nunca foi nada dado assim de forma muito espontânea, né, natural. Então, a minha vida inteira foi estar com o movimento indígena, né, eu fui da coordenação do movimento indígena no Maranhão, da coordenação do movimento indígena na Amazônia, Coiabe, né, estou terminando meu segundo mandato na PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E aí, quando você chega em Brasília para poder fazer toda essa discussão, né, você chega também no Congresso Nacional. Então, hoje, como você disse, né, deputada, muita gente hoje até me confunde já, né, como parlamentar. E aí eu recebo muitos e-mails, convites às pessoas, senhora deputada Sônia, né? Aí eu, não sou deputada, até pretendo, né, mas ainda não. E aí é isso, né? Ser indígena, estar à frente das organizações indígenas no Brasil é muito desafiador, né? Porque a gente acaba confrontando as estruturas de Estado, principalmente porque quando a gente faz essa luta por direitos, né? A gente já fica assim na linha de frente. Quando você fala direitos humanos, direitos indígenas, então, assim, para nós é muito complicado, porque indígenas, né, basta as pessoas pensarem, já tem um direito constitucional, já pensa em privilégio, né? Então nós temos que quebrar ainda muitos preconceitos, muitos conceitos que as pessoas têm sobre nós, né? E que, além de trazer um conhecimento, ainda temos que desconstruir conceitos equivocados que tem na sociedade. Professor, você que tem ascendência Caiová, eu queria saber o que te inspirou, o que te motivou a seguir estudando nessa área de direitos humanos e direitos indígenas. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês e estar do lado da Sônia Guajajara. Eu costumo dizer que ninguém se improvisa defensor dos direitos humanos. A Sônia é um exemplo de que não se improvisa defensora dos direitos humanos e dos povos originários. A Sônia já há muito tempo está nessa luta e ela faz política há muito tempo. E exatamente eu acho que a proposta que a PIB fez no último ATL, que é a ODA política, é o chamado que ela está respondendo e a gente precisa ajudar cada vez mais a Sônia nesse chamado que ela recebe para atuar no Poder Legislativo, cooperando cada vez mais com essa luta que existe dos povos originários. Eu também sou uma pessoa que não me improviso nos direitos humanos, já há mais de 2 décadas atuo nessa área, militando e defendendo várias dimensões de pessoas em situações de vulnerabilidade. Aqui na nossa faculdade, né, na Faculdade de Direito da PUC São Paulo, eu já coordenei por cerca de 5 anos o escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Atendemos mais de 54 comunidades, mais de 20 mil pessoas, já atuamos em diversas comunidades indígenas no município de São Paulo. E também tenho essa ancestralidade Kaiowá-Paim, que é oriunda da região de Dourados, hoje nominada Dourados, uma cidade que não tinha essa nomenclatura. E meu avô, ele era indígena Kaiowá-Paim e veio, contava aqui para a Sônia antes de começar a gravação, ele veio naquilo que eu chamo de diáspora Kaiowá, da década de 10 do século passado, na construção civil. Então ele era pedreiro, e aí um barranco cai à perna dele, por volta dos 18, 20 anos de idade, e ele amputa a perna aos 18 anos, e ele é um indígena com deficiência.
Só que na década de 10 do século passado, 20 do século passado, foi uma situação muito delicada, muito difícil. Ele desenvolveu o ofício de sapateiro na cidade de São Paulo e essa é a ancestralidade também que me motiva. Eu sempre estudei e atuei com o Conselho Indigenista Missionário e tantos outros organismos a desenvolver um estágio pós-doutoral em História Indígena na Universidade Federal da Grande Dourados. Estudei a dimensão indígena e publiquei uma obra chamada Decolonialismo Indígena, que é essa temática também que eu atuo. Tá aqui, inclusive, né? está aí, Decolonialismo Indígena. Legal. E professor também, na verdade, para os dois, né, temos um governo atual totalmente contrário aí às mobilizações, também à defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas e totalmente antiambiental, né? Como que vocês enxergam a importância governamental nesse atual momento e para essas pautas também e o que deve ser feito nesse âmbito? Bom, eu acho que é muito oportuno sempre falar, né, desse momento, essa conjuntura atual, que é um momento que a gente vive um desmonte sistemático de direitos conquistados, a gente vive um momento assim de discurso de ódio, né, por parte do próprio executivo, que incita violência, que incita invasões, que incita ataques contra, né, os povos indígenas. E é um governo assim que perigosamente não só cumpre direitos, mas trabalha arduamente para retirar esses direitos, né? Então, nós do movimento indígena temos feito assim uma atuação muito permanente, né, contra esse desmonte de direitos, contra o enfraquecimento dos órgãos que deveriam cuidar das políticas indigenistas, né, da política ambiental, a exemplo de todo esse, né, esse sucateamento da FUNAI, que é né, o Brasil é o único país que tem um órgão oficial indigenista, né? E a FUNAI está aí com uma missão institucional de proteger os povos, promover direitos, né? Mas hoje a FUNAI tem cumprido um papel totalmente controverso, né? Totalmente ao contrário ao que é para ser. E acaba sendo subserviente e atendendo aos interesses do próprio governo, ao invés de atender, né, trabalhar em prol dos direitos indígenas, né, dos povos indígenas. E ainda assume até um papel de perseguidor, porque a FUNAI hoje cumpre um papel assim, de perseguir as lideranças indígenas que defendem seus territórios, que defendem os povos e que se opõem a esse governo. Né? Então, você vê aí o sucateamento do IBAMA, que é o órgão que deveria fazer a fiscalização, monitoramento ambiental, né? E hoje, quando o IBAMA, o ICMBio, faz essas ações, essas operações que é de fiscalizar e proteger, as pessoas, né, que promovem isso acabam sendo punidas, demitidas, né, e até também criminalizadas pelos próprios órgãos, né? A exemplo do que aconteceu na própria gestão do ministro Salles, né, ex-ministro. Que inclusive está sendo investigado por diversos casos de corrupção. Né? Exato, e ele anistiou multas de madeireiros ilegais, né? Então, você vê como é que é, né? Um governo que está aí, que ao invés de cumprir, né, a Constituição Federal, ele trabalha contra a Constituição Federal. Então, para nós, assim, indígena é um momento muito perigoso, não só delicado, né, mas é um momento muito perigoso. Eu costumo dizer uma coisa, Sônia, que me parece que o chefe do Executivo Nacional, se tem uma das poucas coisas que ele cumpriu da palavra dele, foi de nenhum direito a mais aos povos indígenas. Isso ele tem cumprido desde o início do mandato, foi promessa de campanha e ele está cumprindo. Transformou em política pública, né? E parece que a política dele não é só o direito a mais, é o direito a menos. Uhum. E ele vem produzindo essas revogações de norma e a PIB, que a Sônia faz parte e vem desenvolvendo um papel protagonista na defesa, advogados muito competentes, jovens, o Eloy Terena, a Samara agora que foi para o TSE, né? Não pode continuar na PIB, mas são jovens advogados que têm feito um trabalho brilhante junto aos tribunais superiores, que ganham uma relevância e que é necessário, porque eu construí um neologismo chamado normaticídio. O que esse governo vem fazendo são normas que começam a reduzir direito das populações indígenas. Exato. Ele tem produzido normas, são várias, né? São várias, PL 490, 191, tem a 6233, tem um monte de lei. Que quer reduzir, nenhuma para ganhar direito. E a Sônia foi vítima. Imagina só, aquilo que se denomina Fundação Nacional do Índio, que deve proteger o indígena, foi perseguir o indígena. Imagina só, ser alvo
de uma investigação titularizada por uma fundação que tem que proteger o indígena, vai contra o indígena. Isso é um disparate. Eu penso que esse é o ápice do absurdo que acontece hoje nesse organismo governamental, né? Bom, Álvaro, você falou aí de vários projetos que estão em tramitação agora no governo federal e a gente preparou um VT para o pessoal que está nos assistindo em casa entender um pouco do que está acontecendo e o que está em jogo. O mês de junho de 2021 foi marcado por manifestações realizadas em frente à Câmara dos Deputados por indígenas de diferentes etnias contra a aprovação do projeto de lei 490, que tramita no Congresso Nacional desde 2007. O projeto aborda um marco temporal e prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data da promulgação da Constituição Federal. Assim, será necessário ter um documento para comprovar que esses locais já estavam ocupados pelos indígenas antes de 5 de outubro de 1988. O texto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de espaços que já foram demarcados e permite a exploração de terras indígenas. Desde que foi protocolado pelo deputado federal Homero Pereira, do Partido da República, há 17 anos, o projeto já recebeu 13 novos pontos e foi arquivado e desarquivado 3 vezes. Em 23 de junho de 2021, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, presidida pela deputada federal Bia Kicis, do Partido Liberal, aprovou por 40 votos a 21 o projeto. Agora, o projeto de lei 490 está pronto para ser votado no plenário. Essa proposta não é a única a ser considerada uma ameaça a esses povos. O projeto de lei 191 de 2020 autoriza a mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas, inclusive naquelas em que há grupos isolados. Em 9 de março deste ano, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência. Contudo, após mais de 2 meses, o texto segue fora da pauta do Legislativo. Um dos motivos para o recuo foram as manifestações realizadas por mais de 7 mil indígenas de todo o Brasil em Brasília, que são contrários ao PL e o chamaram de projeto de lei da morte, do genocídio e do extermínio. De acordo com dados do último relatório do Conselho Indigenista Missionário de 2018 para 2019, os casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio indígena cresceram 135%, saltando de 109 para 256 registros em pelo menos 151 terras indígenas de 143 povos em 23 estados brasileiros. Bom, professor, do ponto de vista constitucional, aí, o quanto de constitucionalidade esses projetos de lei têm? Temos aí também uma Constituição que é considerada, em certos pontos, progressista, né, que abrange aí, os povos indígenas, também tem legislação que fala da preservação ambiental, mas esses PLs que estão em tramitação, inclusive denominado pacote verde, né, que está no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Bom, isso daí a gente pode falar por muito tempo ou por pouco tempo. O que dá para dizer é absoluta inconstitucionalidade. Não existe essa tese de marco temporal e nunca existiu. Ela foi aplicada em um caso interpartes, que se diz, né? Só para uma parte. Não podia estender para todo mundo. Isso no STF. Quando a gente fala do projeto de lei 490, foi dito já no vídeo, e muito bem dito, é de 2007 esse projeto de lei. O projeto de lei de 2007, proposto por um deputado federal, que em 2008 vai para a Comissão de Direitos Humanos. É vetada, dizem não. Em 2008, arquiva. Esse deputado não é reeleito, morre, veja só que absurdo, e ressuscitam a lei do deputado. Então, assim, é totalmente anacrônico, é totalmente paradoxal. Você não pode ressuscitar a lei de uma pessoa morta que já foi arquivada e foi negada pela Comissão de Direitos Humanos. E isso continua andando. Ao arrepio de tudo, da Constituição, da lei, e agora passa pela Comissão de Constituição e Justiça e é um próximo passo. Mas me parece um jogo político entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, julgando a tese do marco temporal, fez o quê? Pediu vistas do processo. Então, ele dando esta pausa, fica um tensionamento. A gente vai colocar em pauta a PL 490 ou o STF vai julgar o marco temporal? Bem, a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos e se esses capítulos vão ser em 2022 ou 2023, quando a gente vai possivelmente ter um outro cenário político no Brasil, né? Com a Sônia lá, deputada, lutando e votando contra a PL 490, né, Sônia?
Sônia, um desses projetos é o PL 191 de 2020, que ele beneficia a ação dos garimpeiros, né, nos territórios indígenas. E a gente viu recentemente a tragédia que aconteceu com a comunidade Yanomami, em que uma menina foi assassinada, que o território deles foi queimado de cima a baixo. E essa situação de violência, de insegurança, ela pode piorar se esse projeto que beneficia o garimpo nos territórios indígenas for aprovado? Nossa, muito, né? Pode piorar muito. Porque hoje nós temos um respaldo legal para fazer essa luta, inclusive judicial, para retirar os invasores que estão dentro dos territórios indígenas. Né? Em 2020, no âmbito da DPF 709, que foi essa ação impetrada pela PIB no Supremo Tribunal Federal, né, a gente já trouxe essa situação para o Supremo de retirar os invasores, né, do território indígena Munduruku, lá no Pará, do território Yanomami, lá em Roraima, né, de tirar os madeireiros do território indígena Araribóia, que é o meu território no estado do Maranhão, né, e lá nos Caiapó, né, no Pará. Só que o Estado não faz nada para que essa ação seja cumprida, né, seja implementada. Então, foi uma importante decisão do Supremo, né, primeiro, de acatar essa ação da PIB, para nós já foi uma conquista, né, porque até então o próprio Supremo ele negava receber uma ação do próprio movimento indígena, né, dizendo ainda que quem tinha que entrar com ação sobre povos indígenas era a FUNAI ou o CIMI, ainda com essa base no Estatuto do Índio de 73, que trata o indígena como incapaz ou como menor de idade, né? Então, assim, um absurdo, porque a gente tem tudo isso já superado com a Constituição de 88, onde a gente tem, né, o nosso também, né, direito de responder pelos nossos próprios atos. Enfim, a Constituição de 88, ela acabou, né, com a tutela. E o Supremo ainda estava com essa base. Só que agora, 2020, o Supremo acatou e para nós foi assim, um caminho aberto para que outras ações pudessem ser apresentadas. E nós estamos agora com uma DPF exclusiva sobre o garimpo, né, para que possa também proibir de vez, né, os garimpeiros, enfim, dentro dos territórios indígenas. Nós temos casos, né, lá no Munduruku de violência, de queima de casas, e agora os Yanomami, isso muito trágico. Né, mas isso pode piorar muito caso essa lei venha a ser aprovada, né? E nós estamos aí ferrenhamente trabalhando pela não aprovação. Pessoal, nosso papo está sério, está muito enriquecedor, mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Bom, estamos de volta com o programa Raízes, aqui na presença do professor Álvaro, da Sônia Guajajara também. E nesse segundo bloco, né? E nós fomos às ruas ouvir o que a população pensa e sabe sobre a questão indígena. Pode soltar o VT. Nós estamos aqui na Avenida Paulista para saber o que as pessoas pensam sobre os projetos de leis que afetam a vida dos povos indígenas. Você sabe alguma coisa sobre a PL 490? PL 490, claro. PL 490, gente, eu não sei, tô brincando. Não é minha área. Na verdade, sem nada, sendo sincero. Eu tô bem alto, gente. A PL 490 determina que, a partir do dia que ela for aprovada, só serão demarcadas terras indígenas aquelas que já eram demarcadas antes da Constituição Federal. O que você acha sobre isso, sobre essa ação que pode impactar na vida dos povos indígenas? Eu acho que é um assunto que realmente precisa de espaço, né? As pessoas indígenas, a população indígena precisa de moradia. Então eu acho que essa lei vai ajudar essas pessoas que já tinham esse espaço para elas realmente terem um lugar onde elas digno de morar, né? Então acredito que essa lei é muito importante. Pessoas que já moram lá desde, sei lá, quando vão perder o direito da terra. Eu acho que é uma questão muito cultural. Acho que as pessoas às vezes não pensam na questão cultural, do convívio e tudo mais, e que tipo não é só questão de ter o seu papel do domínio da terra. É entender que ali existe uma história, né? E a presença principalmente dos indígenas, que é desde a nossa
do descobrimento do Brasil, então eu acho que eu sou contra. Eu acho uma filha da putagem, sendo bem sincero. Pode xingar? Eu acho a filha da putagem, porque, tipo, eu acho que tudo é do indígena, a gente que pegou parte daí de todas as terras. Que tinha que ter respeito pelas terras indígenas, assim. Por outro lado, tem muitas riquezas, deveria existir uma maneira de nós explorarmos essas riquezas. Mas acho que primeiro tem que ter respeito pelas terras. Isso é ridículo, gente. Eu acho que o povo originário, ele é dono, na verdade, ele é dono daqui, ele é dono de tudo. E aí nós estamos usurpando o espaço deles. E cada vez mais é mineração, é queima, estão tirando o habitat dele, lugar que ele gosta de viver, para gerar lucro. Sobre as questões ambientais no Brasil hoje, o que você pensa? Qual seria a maior preocupação? Qual seria o maior problema? Eu acho que o desmatamento da Amazônia, né? E também aonde, como a gente está vivendo um momento onde a população quer tirar os povos indígenas para construir casas, aumentar a civilização, eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que não só o desmatamento, mas acho que a poluição. A poluição acho que é um problema muito maior do que o desmatamento atualmente. Então, eu trabalhava para o governo do estado do Rio de Janeiro, na parte ambiental. O que acontece é que existe muito interesse em relação a isso, entendeu? Existe o interesse econômico, que eu acho que faz sentido porque a gente vive num mundo capitalista, mas existe também o interesse que a gente poderia fazer do ecoturismo. Eu acho que o ecoturismo no Brasil é pouco estruturado e pouco comercializado. A gente poderia utilizar tanto a parte comercial quanto a parte do capitalismo, quanto a parte também do turismo, que você consegue também gerar renda para outras pessoas que precisam disso também, entendeu? Poluição de rios é terrível. A queima da destruição da floresta, porque eu acho que a floresta ela é um equilíbrio de todo um ecossistema mundial. Tá? E aí eu acho que à medida que vão mexendo nela, vai dando enchente, vai dando mais tornado, tufão, sei lá o que, mas desequilibra o planeta, né? E as pessoas não se dão conta, esses líderes, que a gente vive nesse planeta, que a gente faz parte desse planeta, né? E que a gente também tem que ter harmonia com ele. Bom, uma das entrevistadas aí apresentou, né, e sinalizou aí essa questão que tange a própria cultura brasileira, né, de não conhecer a nossa própria origem, assim. Vocês acham que se esses temas fossem inseridos, as populações indígenas fossem entendidas como parte da sociedade, não uma coisa à parte da sociedade, esses ataques e esse cenário que a gente vive no Brasil hoje ainda existiria nessa intensidade? Tanta coisa, a gente podia falar da dimensão do ensino, né? O Dia do Índio. As pessoas gostam de celebrar o Dia do Índio, que hoje é o Dia da Consciência Indígena. Aí vai lá, coloca o cocá, pinta o rosto. E no ensino médio se ensina ainda logaritmo, né? Eu não sei, lógico, logaritmo na faculdade você pode aprender. Será que entre o logaritmo e aprender sobre a cultura indígena, a cosmovisão indígena, entender como que o indígena ele compreende a dimensão de terra, que a terra é mãe, a mãe é terra, que a cor da pele do indígena é da cor da terra e que ela que trouxe ele para o mundo, que ele tem um valor naquele espaço. Será que tudo isso não deve ser ensinado para esses jovens, para que eles não aprendam apenas uma cultura, uma única cultura? Então, assim, é esse tipo de problematização que precisa fazer. O Dia do Índio, as pessoas acreditam que é o quê? Chama a pessoa, coloca um cocá, pinta o rosto e começa a falar. É isso? Claro que não. Então, assim, trabalhar a cultura, mudar a cultura das pessoas, começar pelos jovens e também impor àqueles que querem acabar com os direitos indígenas, é uma luta necessária, né? Sim. Não, é interessante, porque quando você vê ali, né, essa abordagem às pessoas ficam assim totalmente perdidas, sem saber o que responder quando trata de qualquer assunto em relação a povos indígenas, né? Ali se perguntou sobre o PL 490, né? Aí ele, não sei, aí que fala de indígena é pior ainda, né? Porque ele não sabe nem como é que é essa presença indígena hoje no Brasil. Então, eu acho que as escolas deviam trabalhar assim, o básico do básico. Porque várias universidades que eu já fui falar, eu sinto essa necessidade de falar mesmo assim, o ABC, sabe? Sim. E alfabetizar nesse assunto. E olha assim, que são povos originários, né? Somos povos originários, então quando as pessoas não conhecem sobre a história indígena, não conhecem a sua própria história, né? Não conhecem a si mesmo, não sabe a sua origem. Então, é sempre importante dizer, né? No Brasil somos 305 povos resistentes, né? De mais de 5 mil povos que existiu aqui
em 1500, hoje está reduzido a 305 povos. E muita gente ainda se assusta com esse número, achando que é muito, né? Mas 305 povos ali que insistentemente lutam pela vida todos os dias, né? 274 línguas faladas. Olha só, né? Nós temos 274 línguas indígenas vivas faladas. Mesmo assim, o Brasil fala um português que veio de Portugal, né? Felizmente conseguimos trazer um português brasileiro aí, que mudou um pouco, né? Mas por que o Brasil não adotou uma língua indígena, né, como uma língua oficial? Ou mesmo agora também não trabalha para isso, para trazer a língua indígena como também uma língua que pode ser falada, trabalhada nas escolas, né? Então, seria uma forma até de reconhecer, uma forma de reparação histórica também, né? Por tudo que aconteceu de dizimação, de extermínio de culturas, né, desses povos. Então, é isso, né? Se as pessoas não sabem dessa presença indígena que hoje está em todos os estados da Federação Brasileira, imagina, vai saber os projetos de lei que estão no Congresso Nacional, que retrocede, que retira e que viola direitos conquistados, né? Então, é isso. A própria narrativa histórica, né? Se você for ver, como que a história é narrada? Eu me recordo, nos anos 2000, falavam Brasil 500 anos. E eu fiz parte do movimento e falava, não, Brasil são outros 500, vamos entender esse Brasil. Hoje, agora, a gente está falando de um tal do bicentenário da independência. Independência de quem? Para quem? Contra quem? A favor de quem? Né? Então, o Brasil e aí as escolas ainda insistem, né? Os livros didáticos ainda hoje tratam, quando discute, né, povos indígenas, ainda trata os indígenas do passado, né? Pode observar, né? Viviam, moravam, andavam, caçavam, pescavam, né? Hoje, nem caçar nem pescar não é mais um hábito, porque estão acabando com tudo, né? O desmatamento não tem mais essa biodiversidade que precisa para poder manter essa cultura, essa tradição, né, própria. Então, assim, é importante que hoje se discuta o indígena presente, né? O indígena hoje, que está todos os dias lutando aí pela demarcação dos territórios, que está nessa briga com fazendeiros, esses conflitos que tem no Mato Grosso do Sul, né? Que eles não só lutam pelo território, mas lutam mesmo pela sua existência, né? E tudo que a gente faz também de bom, né? Porque eu acho que é importante olhar toda essa situação de hoje, que é essa luta que a gente faz pela terra, né? Pelo meio ambiente, mas também o que a gente proporciona para todo mundo, porque nossos territórios, né? As florestas em pé, a água limpa, a comida sem veneno, está dentro dos territórios indígenas. E mundialmente, né, a biodiversidade que existe viva hoje, né, no planeta Terra está dentro dos territórios indígenas. Nós somos apenas 5% da população mundial. E 82% da biodiversidade que tem hoje protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. Então, é importante que as pessoas também conheçam a gente, não pelo coitadismo, mas pelo potencial que a gente é e pelo benefício que a gente traz para todo mundo, né? Para as pessoas e para o planeta. PL do agrotóxico, se você for ver, né, Sônia? A PL do agrotóxico, ela está propondo o quê? Ela está propondo envenenar todos. Quem luta contra isso? Os povos originários. Sim. Os indígenas estão lutando, e não é só pelos indígenas. Está lutando por todos, pedindo para que não use agrotóxicos. Ninguém no mundo consome os agrotóxicos que querem colocar ali. Ou seja, querem espalhar dentro do Brasil alimentos com agrotóxico, mas não só para os indígenas. Isso que é o importante. É mostrar que realmente, quando se fala assim, os indígenas são os defensores da natureza, são os defensores da floresta, não, eles são defensores do país, eles são defensores da saúde. Da soberania, da né? soberania nacional, é tanta coisa, é uma riqueza, é realmente importante apontar isso, né? E pensando nisso, esses projetos que a gente está vendo tramitar no Executivo, eles estão em pauta hoje em dia, né? Que a gente teve recentemente o Ato pelo Clima, está tendo o acampamento Terra Livre. Então, está passando na TV sobre isso, mas não é um assunto que as pessoas vão atrás, né? E detalhe, quem está lá presente fazendo essas movimentações, inclusive em Brasília, são os povos indígenas, Exatamente. Né? E por fazer essa luta, a gente é perseguido, é criminalizado, é assassinado todos os dias, né? Então, no ano passado, 2021, mesmo no contexto assim, ainda grave da pandemia, a gente foi obrigada a vir para Brasília, né, para lutar contra essas medidas da destruição, que é assim que a gente chama, né, que tramitam no Congresso Nacional. E aí a gente ficou ali, né? Como é que a gente vai fazer? A gente fica aqui para não ser contaminado pela Covid, né? Ou a gente vai para Brasília para poder evitar que aprova a lei que vai ficar permanente aí, que vai impedir, né, ali a demarcação das terras, que vai, né, continuar permitindo o desmatamento, né, o garimpo
ilegal, o garimpo, né, formalizado, né, legalizado nos territórios. Então, a gente foi para Brasília, em junho de 2021, no auge da Covid, né, fazer o levante pela terra. Em agosto, nós voltamos para lá com o acampamento Luta pela Vida, que aí foi para acompanhar o julgamento do marco temporal, que começou, né, ano passado. Aí, em setembro, ficamos lá com a segunda marcha das mulheres indígenas. Outubro, ficamos lá também com os estudantes indígenas e quilombola. Novembro, nós fomos para a Escócia com a delegação maior da história, né, para participar da Conferência do Clima. Então, a gente teve o ano passado inteiro de mobilização permanente. Esse ano, retomamos o acampamento Terra Livre, que estava com 2 anos que não tinha presencialmente, né? E agora a gente veio com esse acampamento para Brasília com esse tema, né? Retomar o Brasil, né, demarcar territórios e aldear a política, porque é exatamente isso. Agora, para nós temos que estar dentro dos partidos, temos que ocupar a política institucional, porque é ali que está se decidindo, né, sobre a vida, né? Então, não tem mais como a gente não estar. Falando sobre essa presença também, a gente está lidando com as mudanças climáticas, né? Então, é muito mais do que só preservar lutar contra esses PLs e toda essa legislação, esse desmonte também, é preservar a própria humanidade, né, com a crise climática. Isso. Nós falamos hoje da crise ambiental, né, da crise climática, mas para isso é preciso falar também dessa, mais do que justiça ambiental, a justiça climática, né? Porque nós, povos indígenas, embora, né, olha só a contradição, né? Porque embora nós somos os que mais preservam, né? Os que mais protegem. A gente não se coloca nem como guardiões da natureza. Nós somos a própria natureza. Nós somos o próprio meio ambiente. Nós somos a própria terra. E, por isso, nós somos os primeiros mais impactados. Somos os que mais preservam, né? Mas os primeiros a ser impactados. Pela seca dos riachos, dos igarapés, que prejudicam os rituais, né? Pelas queimadas que aumentam muito com as mudanças climáticas e aí com isso acaba com a biodiversidade que tem ali, com as plantas, com os animais, que é para nós o nosso alimento, né? Então, as mudanças climáticas traz para a gente, né, de primeira mão, né, o impacto na cultura, na alimentação, em todos os modos de vida, né? Inclusive na produção. Então, a gente precisa desse reconhecimento concreto, porque a Declaração das Nações Unidas para Florestas Tropicais, de 2015, reconhece o conhecimento tradicional dos povos e comunidades tradicionais, né, como uma das últimas alternativas para proteger as florestas. O Acordo de Paris, de 2015, o Acordo de Paris de 2019, né, sei lá, Acordo de Paris, da Conferência do Clima, ele reconhece os povos indígenas também, né, como o conhecimento indígena como conhecimento científico que precisa ser aliado, né, também o conhecimento científico tem que ser aliado ao conhecimento tradicional para proteger as florestas, né, para poder reduzir as mudanças climáticas. Só que isso está lá, né, está lá no documento, está lá no acordo, mas concretamente o que os governos nacionais fazem é tentar aprovar políticas que vão totalmente na contramão daquilo que tem que se fazer para alcançar as metas desse acordo, né? O nome disso na antropologia é o ecocídio, né? Você tem o etnocídio, que você quer acabar com as etnias, você tem o ecocídio, que é acabar com o ecossistema, é matar o ecossistema. Tudo isso que a Sônia está falando mostra o sentido da defesa que existe pelo meio ambiente, né, dos povos originários. Bom, pessoal, infelizmente nosso programa já está chegando ao fim. Foi um prazer conversar com você, Álvaro, Sônia. A gente espera poder receber vocês de novo mais uma vez, mas até logo. Obrigada, Júlia. Obrigada, Camilo. Obrigado, viu? Apesar dos temas um pouco pesados, mas a gente agradece muito a participação aqui. Foi um prazer, realmente. E é isso. Fiquem até a próxima edição do programa Raízes e até logo.